Olá, leitores! Para ter acesso ao audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Virada de jogo. Raquel Hyde. Livro 1 de Game Changers. Este livro é para todos aqueles que me encorajaram a tentar publicar esta história, principalmente para o Matt, que me apoia de coração em tudo. E também para o modelo aleatório da Gap que serviu como referência para o físico do Kip. Capítulo 1. Terça-feira, 14 de janeiro, foi o dia em que Kip Grade aprendeu que liquidificadores barulhentos e ressaca não combinam. Não queria ter bebido tanto na noite anterior, mas Chunk e Jimmy estavam na cidade, e fazia meses que não via os caras. Não é como se ele tivesse ficado bebaço. Não esquecer em nenhum momento que, sim, precisava estar no trabalho na manhã seguinte, às 6, porém ainda assim tinha conseguido beber o suficiente para que o liquidificador potente se tornasse seu inimigo mortal. Mas tinha um trabalho a fazer. E o trabalho era preparar a melhor desgraça de smoothie para a mulher com aparência de gente ocupada esperando no balcão. Aqui está, senhora. Tentou não fazer careta ao entregar o pedido para a cliente. Um smoothie guerreiro verde com um shot de grama de trigo. Ele olhou para o relógio. 6:30. Minha nossa. Não havia tempo para descansar a cabeça na convidativa pilha de laranjas sobre o balcão. As manhãs de dias de semana na Stromaisbury costumavam ser bem agitadas até às 9. Maria também estava trabalhando naquele turno, o que era bom. Eles trabalhavam bem juntos porque, muito embora nenhum dos dois estivesse lá muito investido naquele serviço, levavam o emprego a sério e faziam o que tinham que fazer. Além do mais, ela era engraçada. Qual desses smoothies malditos é bom para curar ressaca? Grunhiu Kip quando o estabelecimento ficou vazio por um breve momento. Nenhum. Mas, supostamente, o de melancia. Beleza. Vou fazer um copo gigante de melancia com, tipo, uns 5 ibuprofenos para mim. Acho que você quis dizer 5 potencializadores de bem-estar. Kip preparou um smoothie gigante de melancia e de fato se sentiu um pouco melhor depois de bebê-lo. Tomou 2 ibuprofenos. Onde você se meteu ontem à noite, aliás? Perguntou Maria. Ah, só saí com uns amigos da faculdade. Ah, é. Eles são bonitinhos? Não. Sei lá. Não fazem meu tipo. Chunk era grande, parrudo e barbudo. Jimmy era o completo oposto, de baixinho, magro e parecia uns 7 anos mais novo do que realmente era. Eles são baristas de suco super bem-sucedidos também? Eles conseguiram trabalho na área. Os dois trabalham em Boston. Gerentes de alguma coisa? Seguros? Finanças? Sei lá. Trabalham de terno. Você usa um avental. Isso é bom, né? Sim, tô super orgulhoso. E um boné com um moranguinho bordado. Fala sério. Kip jogou um pedaço de abacaxi congelado nela. Quer saber, Kipper? Vou ser boazinha e preparar tudo lá nos fundos agora de manhã, assim você pode descansar essa sua cabecinha linda quando a hora do rush passar. Sério? Juro. Você é a melhor do mundo e eu te amo, disse ele num suspiro feliz. Eu sei. Agora melhora essa cara. Temos mulheres de negócios chegando e elas querem suco de couve. 1 hora de movimento intenso se passou antes que Kip enfim pudesse aproveitar o silêncio que Maria prometera. Ela foi para a sala dos fundos picar frutas e vegetais, e ele se jogou em uma cadeira que tinha arrastado para trás do balcão e pressionou o rosto contra a parede. Era uma parede gostosa e geladinha. Nem percebeu que havia fechado os olhos até se assustar com o som de alguém pigarreando. Não de forma agressiva. Apenas alto o bastante para que Kip notasse sua presença. Ele abriu os olhos e se levantou às pressas. Perdão, senhor, gaguejou ele. Como posso? A boca de Kip se abriu como a de um personagem de desenho animado. Deve ter ficado de queixo caído, e sua língua deve ter rolado para fora da boca como um tapete. É que por acaso o homem mais gostoso que já havia visto estava parado na frente dele. Como posso ajudar? Kip conseguiu dizer. O homem era alto, loiro e, bom, sarado.
E Kip soube que o cara era sarado porque ele vestia uma jaqueta da Under Armour ridiculamente apertada e calça de moletom. Parecia ter terminado uma corrida, pelo jeito como o cabelo molhado grudava na testa e a pele brilhava de suor. Bom dia, disse o homem suado, com animação. Desculpa por te acordar. As bochechas de Kip ficaram coradas. Ele abaixou um pouco a cabeça para que a aba do boné idiota o escondesse. Meu Deus, o homem mais gostoso do mundo está na minha frente e eu estou vestindo um avental e um boné de estampa de morango. Você não. Eu não estava. Kip respirou fundo. Acorda. Desculpa. Acabei me divertindo um pouco demais ontem à noite. O homem arqueou uma sobrancelha. Numa segunda-feira? Bom, sabe como é a vida de quem faz smoothies? O negócio é viver cada segundo como se fosse o último, né? O homem riu. Kip quase desmaiou. Então, o que temos de bom aqui? Perguntou o sujeito, analisando o cardápio. Tem um de mirtilo, abacaxi e couve, mas quase não dá para sentir o gosto da couve, juro. É bom. Eu gosto. Esse seria o Lua Azul no Céu do Brooklyn. Sim. Todos os nomes aqui são meio bobos. O homem apontou o dedo comprido para o crachá de Kip. Eu gostei do seu nome. Kip olhou para o próprio crachá como se não soubesse o que estava escrito ali. Feito um idiota. É tipo um apelido, disse ele, como se o cara gostoso tivesse pedido mais informações. O que não era o caso. Mas Kip continuou falando porque era o que sempre fazia, quer dizer. Todo mundo me chama de Kip. Então é o meu nome. Mas não é, tipo, meu nome de verdade. É, Enfim. Quer um de mirtilo mesmo? Me parece bom, disse o homem, educadamente ignorando o quanto Kip estava sendo tonto para cacete. Kip pôs a mão na massa, enchendo o liquidificador com várias frutas congeladas e couve fresca. Felizmente era algo que exigia foco, mas o eletrodoméstico também era barulhento o suficiente para que não conseguisse falar por cima do ruído. Deu uma olhada no homem, que estava agora com as mãos na cintura, analisando as fotos desinteressantes de frutas que decoravam o pequeno espaço. Os olhos de Kip não sabiam onde parar, saltando depressa dos ombros largos para os braços ridículos de tão grandes até as costas musculosas que terminavam na cintura fina e numa bunda que, sinceramente... Kip meneou a cabeça e desligou o liquidificador. Se atrapalhou para pegar um copo de plástico e o encheu com o smoothie azulado. Prontinho, senhor. O homem se virou, assentiu e entregou uma nota de $20 dobrada e levemente molhada de suor, que tirou do bolso da calça de moletom. Ele abanou a mão quando Kip tentou entregar o troco. Pode ficar. Sério? Perguntou Kip, observando o sujeito dar o primeiro gole. Observando seus lábios rosados envolverem a ponta do canudo. Aham. O homem sorriu. Fica como uma gorjeta pela dica. Isso aqui é uma delícia. Kip sorriu de volta. Que bom que gostou. Tenha um ótimo dia. O desconhecido fez um gesto de brinde com o copo de smoothie. Você também, Kip. Kip ficou meio tonto com o som do seu nome saindo da boca daquele sujeito. Enquanto o homem dos sonhos ia embora, outro, que não era nem de longe tão atraente, entrou na loja. Puta merda! Disse o novo cliente, apontando para a porta com o polegar. Aquele era o Scott Hunter. O homem olhou para Kip como se ele fosse muito burro. Scott Hunter. Tipo, aquele jogador de hóquei? Perguntou Kip. Que? Disse uma voz vindo de trás dele. Maria estava parada na porta da sala dos fundos. Sério que eu perdi o Scott Hunter? Acho que não. Já acha mesmo que era ele? Perguntou Kip. O cliente assentiu. Ah, sim. Com certeza. O que me surpreende é ele estar passeando pela cidade assim, considerando o quanto anda fazendo merda no gelo. Ele não está jogando bem? Kip sabia por alto quem era Scott Hunter, claro. Todo mundo sabia, fosse fã de esportes ou não. Ele era o central principal e capitão do New York Admirals. 3 anos antes, garantirá o ouro olímpico para a seleção dos Estados Unidos. Mas Kip só o conhecia por causa das campanhas para Hugo Boss. Era muito fã daquelas campanhas. Kip até que gostava de hóquei,
mas não acompanhava a liga principal de perto. Scott Hunter sempre fora, até onde ele sabia, celebrado e amado nesta cidade. O rei de Nova York, inclusive. Mas, pelo visto, Kip estava por fora. Sim, ele tá péssimo nessa temporada, continuou o cliente. Não marca um gol sequer desde novembro. Não sei por que pagam aquela grana toda pro cara. Deveriam trocar esse vagabundo de time. Bom, disse Kip, sem saber como concluir. Era ridículo, mas estava pessoalmente ofendido pelas críticas do rapaz, e se sentiu obrigado a defender Scott Hunter. Talvez ele só esteja passando por um momento difícil. O cliente bufou. Ele pode deixar o momento difícil pro verão. A gente não vai passar das eliminatórias esse ano se ele continuar com essa merda. Kip continuava inexplicavelmente irritado, mas deixou o assunto para lá e preparou o smoothie para que o cliente fosse embora. Quando ficaram sozinhos de novo, Maria disse: "O Scott Hunter passou mesmo aqui?" "Não sei. Talvez." "Assim, agora que aquele cara mencionou, acho que era ele mesmo. Ele era tão gostoso que eu cheguei a ficar meio distraído, mas, sim, parecia mesmo com o Hunter. E, ele me deu uma boa gorjeta." "Boa quanto?" "Sabe que a gente tem que dividir, né?" Sim, eu sei." "Foram $13 de gorjeta." "Que? Bom, se era mesmo o Hunter, isso não é nada pra ele, né? O cara não deve estar nem aí pro dinheiro." "Ai, deve ser bom." "Pois é." "Mas me diz", exclamou Maria, invadindo o espaço pessoal de Kip. "Ele era gostoso?" "Meu Deus." Kip sorriu. "Ele era delicioso. Nem parecia de verdade." "O que ele estava vestindo?" "Roupa de treino. Parecia ter acabado de correr, acho. Uma roupa de treino muito justa." "Ai, meu Deus. Juro. Não acredito que perdi. Se ele voltar, você tem que me chamar. Mesmo se eu estiver no banheiro, você tem que me chamar." "Claro, isso não vai ser nem um pouco esquisito." Maria começou a encher as geladeiras com as frutas e vegetais recém-picados. Kip ajudou. Trabalharam em silêncio por alguns minutos. "Ei", chamou Kip. "Ele disse meu nome." "Quem?" "O Hunter." "Ele realmente disse a palavra a Kip?" "Sim", respondeu Kip, todo sonhador. "Meu Deus, aposto que quando ele diz, esse apelido nem deve soar idiota." Kip jogou um morango nela. Kip viu a manchete na manhã seguinte, no metrô, e à noite foi de Hunter. Ele se inclinou um pouco adiante para ler a primeira página do jornal de um passageiro sentado à sua frente. Ao que parecia, Hunter marcará um hat-trick e tinha dado 2 assistências na noite anterior, numa vitória esmagadora de 7-1 contra o time de Washington. Kip sorriu. De um jeito curioso, estava orgulhoso dele. Nossa, que legal que esse astro milionário teve uma noite boa ontem. Ai. Segundo o jornal, os Admirals iriam jogar em Nova Jersey naquela noite. Enquanto Kip caminhava os 2 quarteirões da estação de trem até Stromasbury, pensou na última vez em que fora um jogo dos Admirals. Devia ter sido pelo menos uns 8 anos antes. Não, mais que isso, porque nunca tinha visto Hunter jogar ao vivo, só pela travessa. Minha nossa, mas será que agora vou passar o tempo todo pensando no Scott Hunter? Bocejou ao pegar a chave e destrancar a porta da lanchonete. Precisava arrumar um emprego em que não tivesse que começar o expediente tão cedo. Acordar antes das 5 para chegar no trabalho antes das 6 era ridículo. Ainda mais em troca de um salário mínimo. Amanhã passou como a maioria delas nos dias de semana, de movimento intenso das 7 até as 9, e depois um pouco de tranquilidade antes que as clientes que Maria chamava de mamães da yoga começassem a aparecer. Seu namorado teve uma noite boa ontem, disse Maria enquanto reabastecia a tigela de laranjas. Que história é essa? Scott Hunter. Ele marcou, tipo, 1 milhão de gols ou sei lá o que. 3 gols, Kip corrigiu. E deu 2 assistências. Ai, desculpa. Eu não sabia que você era tão fã assim. Não sou. Eu li no jornal vindo pra cá. É, tipo, a notícia mais importante do dia, sei lá. Ai, meu Deus. Você tá caidinho por ele.
Voltou para casa ontem e ficou procurando fotos do Scott Hunter no Google, aposto. Não. Sim. Enfim. Você todo fãzoca. Que fofo. Te odeio. Odeia nada. Maria empilhou as laranjas e Kip varreu o chão atrás do balcão, embora nem estivesse tão sujo assim. É que odiava ficar parado sem fazer nada. E, pouco depois das 10, a porta se abriu e Kip estava mais uma vez encarando Scott Hunter com roupas de treino suadas. Desta vez, Maria estava lá para testemunhar. Puta merda. Kip deu uma cotovelada nela da forma mais sutil possível. Bom dia de novo, Kip, disse o homem que, definitivamente, era Scott Hunter. Bom dia, Nossa. Você é o Scott Hunter, não é? Sim, eu sou. Ele parecia estar se divertindo. Que demais! Maria suspirou. Kip gaguejou, e depois mudou a rota. Ótimo jogo ontem. Obrigado. Pensei em tomar mais um daqueles mute de mirtilo. Quando algo dá certo num jogo, gosto de tentar repetir tudo o que fiz naquele dia. Beleza, respondeu Kip. Os olhos de Scott eram azuis. Tão azuis, então, outro smoothie de mirtilo, por favor. Beleza. Kip saiu do transe e foi preparar a bebida. Scott Hunter, mais uma vez, vestia uma jaqueta da Under Armour absurdamente justa e calça de moletom. O cabelo estava molhado e bagunçado, e a pele, levemente corada por causa do exercício. Kip Grade, mais uma vez, vestia um avental idiota pra cacete e um boné com um maldito bordado de morango. Mas pelo menos dessa vez não estava de ressaca. Entregou a bebida ao astro do esporte e tentou não focar tanto na forma como os lábios dele envolviam o canudo. Era difícil, porque Scott olhava diretamente para ele enquanto dava o primeiro gole. Seus lábios se curvaram um pouco ao notar o olhar de Kip. Obrigado mais uma vez, Kip, disse ele. Espero te ver no próximo dia de jogo. Ele ergueu o copo de smoothie num gesto de despedida e foi embora. Quando Kip se virou para Maria, ela estava boquiaberta. Espero te ver no próximo dia de jogo? Repetiu ela. Tá me zoando? Que? Ele tá muito afim de você, Grade. Kip ficou vermelho como um morango no seu boné. Ai, nem vem. Não foi isso que ele quis dizer. Tá bom. Não foi. Ele só é supersticioso. Só quis dizer que espera que dê certo e que o jogo de hoje seja ótimo, daí ele volta num próximo dia de jogo. Só isso. Eu sei que era isso que parecia que ele estava dizendo, seu idiota, mas tinha muito mais nas entrelinhas. Ele nem é. Ai, meu Deus. Não acredito que estou falando disso. Scott Hunter não gosta de outros caras. E ele com certeza não gosta de caras que trabalham em lanchonetes de smoothie. Se você acha. Vou lá pros fundos picar uns abacaxis, resmungou Kip. Já aproveita para conferir se nosso estoque de mirtilo está bem cheio, cantarolou Maria atrás dele. Kip estava na sala de estar do apartamento de sua melhor amiga em Tribeca, bairro de Manhattan, admirando a vista do rio Hudson. Nem imaginava quanto deveria custar um lugar daqueles. Morar em Nova York era caro, mas Kip tinha uma estratégia super impressionante que o permitia receber um salário mínimo e conseguir pagar o empréstimo estudantil no prazo todo mês, e ainda morava com os pais. Sim, tinha 25 anos. Sim, se formou na faculdade aos 22. Mas, assim, o mercado de trabalho para graduados em história não estava exatamente bombando. Kip tinha sonhos. Aspirações. Queria trabalhar em um museu. Talvez se mudar para a Europa a trabalho um dia. Talvez escrever um livro ou dois. Talvez apresentar um programa de TV popular em que viajaria pelo mundo mostrando diferentes locais históricos importantes para os telespectadores. Talvez ser consultor para filmes históricos de Hollywood. Ou talvez transformar frutas e vegetais numa gororoba bebível para pessoas ocupadas a caminho de seus trabalhos que eram importantes de verdade. Helena, a dona do apartamento onde ele estava agora, tinha um emprego de verdade e uma vida que parecia muito adulta comparada com a de Kip. Era engenheira de segurança digital na Equinox Tech, uma das empresas de TI que mais crescia no país. Kip não sabia exatamente o que era uma engenheira de segurança digital, mas o serviço parecia pagar bem e soava impressionante.
Ela era, de longe, a pessoa mais inteligente que Kip conhecia. Além de ser brilhante e engraçada, também era muito bonita, uma combinação incomum da altura e estrutura óssea do seu pai norueguês, com o cabelo escuro e a pele marrom que herdara da mãe libanesa. A amizade dela com Kip no ensino médio ajudara a perceber que ele não sentia atração sexual por mulheres. Por quê? Se não se interessava por ela, bom. Enfim, é provável que Helena soubesse que Kip era gay antes dele. Ela sabia tudo antes dele. Tá precisando de um colega de apartamento? Perguntou Kip, dando as costas para a janela. Não, respondeu ela. Nunca. Se acomodaram no sofá para comerem comida sichuanesa, Helena nunca cozinhava. Kip mal deu uma mordida antes de Helena perguntar, como quem não quer nada. Então. Quem é ele? O macarrão escorregou dos palitinhos de Kip, voltando para a caixa de onde vieram. Que? Quem? Como assim? Você está a noite toda com essa carinha de bobo. Está pensando em quem? O rosto de Kip corou. Ele cutucou o macarrão com os palitinhos. Ninguém. Christopher. Helena gostava de usar seu nome de verdade toda vez que se cansava do papinho dele. Você vai rir. Eu não sou de rir dos outros. Kip sorriu com a resposta. É só que, se você conhece o Scott Hunter? Se eu conheço o Scott Hunter? Pessoalmente, não. Mas já ouviu falar dele, né? Já. Então. Ele tem aparecido lá na lanchonete. Na lanchonete de smoothies? Sim. Nos 2 últimos dias. Para dar sorte, ele diz, porque jogou muito bem depois de tomar um smoothie ontem de manhã. Daí apareceu hoje e pediu mais um porque tem outro jogo esta noite. Entendi. Ele é muito gostoso, só isso. Os lábios de Helena tremeram um pouco, mas ela não riu. Bacana. Pois é. Continuaram comendo em silêncio. E Kip, que aparentemente não conseguia ficar de boa, levou menos de 1 minuto antes de voltar a falar. Ele sabe meu nome. Helena arqueou uma sobrancelha. Ele disse a bom dia, Kip quando apareceu lá hoje. Kip tentou não abrir um sorriso bobão e falhou. Deve ter sido uma emoção e tanto. Sim, ele disse que espera me ver de novo. Caso, tipo, o lance do smoothie dê certo e tal. O smoothie mágico do hockey? Para de me zoar. Não estou te zoando. E digo mais, vamos assistir ao jogo de hóquei hoje. Kip estava vergonhosamente nervoso enquanto assistia ao jogo de hóquei. A cada pancada que Scott levava, Kip se encolhia. A cada lance de Scott rumo ao gol, Kip prendia o ar. Queria que o jogo fosse bom para Hunter, e não adiantava se enganar quanto ao motivo. Ao fim do primeiro período, o placar estava empatado, 1-1. Scott parou no caminho até o vestiário para uma rápida entrevista. Tirou o capacete e o cabelo molhado se espevitou para todas as direções. O coração de Kip acelerou. Scott estava encharcado de suor, muito mais do que quando aparecia na lanchonete depois de suas corridas. Kip conseguia ver o brilho do suor descendo pelo pescoço do Scott, escorrendo até a gola vermelha do uniforme. Scott falava algo sobre uma defesa forte e trabalho em equipe. Sua boca linda pairava sobre o microfone e os olhos azuis não encaravam nem a câmera nem o entrevistador. A impressão era de que Mal estava presente na entrevista, como se já estivesse onde quer que preferisse estar naquele momento. Tá bom, ele é mesmo muito gostoso, comentou Helena. Pois é, Kip suspirou. O jogo continuou acirrado no segundo período. Foi só no terceiro, quando Scott marcou 2 gols e deu assistência a mais um, que os Admirals silenciaram os fãs na Arena Newark. Kip ficou tonto. Meu Deus, ele é incrível. Aquele último gol, o disco deve ter voado a uns 160 km por hora, mas parecia estar em câmera lenta. Ele tem mãos talentosas, concordou Helena, com um sorrisinho. Ela pegou o celular e digitou alguma coisa. O próximo jogo é sábado, aqui em Nova York, contra Tampa Bay, anunciou. Você trabalha no sábado? Kip grunhiu. Merda. Preciso estar lá. Tenho que trocar de turno. Quem vai trabalhar no sábado? Ele pegou o celular e mandou mensagem para Maria. Você trabalha no sábado? A resposta chegou 1 minuto depois.
Sim. Kip, posso trocar com você? Maria, por quê? Kip, e meu turno é sexta. Vamos trocar. Por favor. Maria, e isso tem a ver com o Scott Hunter? Kip se sentiu idiota, mas, ainda assim, digitou, e talvez. Maria, e meu Deus, Kip. Kip, por favor. Maria, e tá bom. Depois de uma pausa, ela acrescentou, e você vai trabalhar com o Jeff. Aff. Jeff era o pior de todos. Muito preguiçoso e praticamente vivia chapado. Kip mal podia acreditar que ele ainda trabalhava lá. Mas valeria a pena, porque, quando o jogo acabou, o placar era de 6-2 para os Admirals. Ou seja, Scott com certeza passaria lá no sábado. Provavelmente com certeza. Quase certamente com certeza. Capítulo 2. Talvez Kip tenha acordado ainda mais cedo no sábado para cuidar um pouco mais da própria aparência. Não havia nada que pudesse fazer quanto ao uniforme, mas pelo menos garantiu que seus jeans mais bonitos estivessem limpos, e decidiu calçar os tênis novos e estilosos que havia comprado algumas semanas antes mesmo sem poder pagar por eles, mas não conseguirá resistir. Ele até se deu ao trabalho de ajeitar um pouco o cabelo, apesar de saber que teria que colocar aquele boné idiota na cabeça. Passou o fio dental. Colocou pastilhas de menta no bolso para disfarçar o derradeiro bafo de café. Entrou no estabelecimento 10 minutos mais cedo após uma viagem de metrô relativamente relaxante, e não ficou nada surpreso ao ver que foi o primeiro a chegar. Começou a trabalhar nos preparativos, garantindo especialmente que todos os ingredientes para o lua azul no céu do Brooklyn de Scott estivessem prontos. 20 minutos depois que a loja abriu, às 6, Kip continuava sozinho. Até aí, nenhuma surpresa, considerando que Jeff era quem estava na escala, mas era irritante. Às 6:30, o telefone tocou, era Jeff avisando que estava doente. Kip mal conseguiu reunir a energia para ficar bravo, ainda mais porque aquilo significava que ele estaria sozinho quando Scott. Você está empolgado demais com a possibilidade de uma interação de 2 minutos com um homem que não está nem um pouco interessado em você, Kip. Sábados eram sempre mais tranquilos do que os dias de semana. A manhã se arrastou, com poucos clientes aparecendo para quebrar a monotonia. Kip acabou pegando o celular e, é claro, lendo reportagens antigas sobre Scott Hunter. Havia muitas. A maioria reunia as mesmas informações, e Scott nasceu e cresceu em Rochester, e sempre foi o melhor jogador de todos os times dos quais participou, desde a adolescência. Os artigos geralmente destacavam sua devoção generosa a instituições de caridade, especialmente as que ajudam crianças doentes, e o descreviam como um exemplo brilhante, dentro e fora do gelo. Outra coisa que as matérias sempre mencionavam era que Scott Hunter era um dos melhores partidos de Nova York. Ele nunca se relacionara com nenhuma mulher por um tempo significativo, interessante, e costumava fugir de perguntas sobre sua vida pessoal, mais interessante ainda. Kip estava ocupado salvando fotos da matéria sobre Scott na GQ quando a porta se abriu. Ele se atrapalhou todo para enfiar o celular no bolso enquanto Scott Hunter ia entrando. Seria ridículo dizer que o rosto de Scott se iluminou ao ver Kip, mas parecia muito que aquilo havia acontecido mesmo. Kip! Exclamou ele, com um sorriso prazeroso se espalhando pelo rosto suado. Fiquei com medo de você não estar trabalhando hoje. Sério? Perguntou Kip, chocado demais para falar qualquer coisa mais inteligente. Quer dizer, espera aí, Scott Hunter por acaso parecia envergonhado? Eu gosto de manter as coisas na minha rotina o mais parecidas possível, e foi você quem preparou os outros smoothies, então. Deve ser alguma coisa no jeito como eu preparo, disse Kip, arriscando corajosamente um sorriso de flerte. Deve ser. Kip juntou os ingredientes e começou a jogá-los no liquidificador. Eu assisti ao último jogo, disse ele. Aquele gol final foi incrível. Obrigado. Scott parecia lisonjeado de verdade. Fiquei orgulhoso daquele. Ele sorriu para Kip, que ficou com a boca seca. Ele ligou o liquidificador antes que pudesse dizer algo estúpido, tipo, qual é o gosto do seu tanquinho? Está sozinho hoje? Perguntou Scott quando Kip entregou sua bebida de sempre. Sim, eu deveria estar com outro funcionário, mas ele ficou doente. Acho que nem está doente de verdade. Ele é meio inútil. Kip se encolheu por dentro ao dizer isso. Até parece que Scott Hunter dá a mínima para os seus colegas de trabalho.
Que pena, disse Scott. Já tive colegas de time assim também. Kip riu, porque Scott Hunter estava mesmo comparando as duas áreas de trabalho. Você. Tudo bem se eu beber aqui? Perguntou Scott, como se não houvesse mesas e cadeiras bem ao lado dele. É só que, eu tenho alguns e-mails para ler. Ele tirou o celular do bolso e balançou o aparelho no ar. Sim, claro, respondeu Kip, sem acreditar na própria sorte. Scott se sentou sozinho em uma das mesinhas de bistrô, de costas para a porta, e de frente para Kip. Kip se esforçou muito para não ficar encarando enquanto Scott lia os e-mails no celular e dava goladas ocasionais no smoothie azul. Ele parecia beber bem devagar. Depois de 15 minutos, Kip deixou seu posto atrás do balcão e foi limpar mesas que não precisavam ser limpas. Quando chegou na mesa ao lado de Scott, se arriscou e rompeu o silêncio. Tem certeza de que isso não vai bagunçar seu jogo? Quebrar a rotina desse jeito? Como é? Ah, não. Eu não preciso fazer tudo igual. Quer dizer, não sou tão obsessivo assim. Claro, respondeu Kip, com uma leve risadinha. Scott sorriu e até mesmo riu. Oi leitor, para continuar ouvindo o audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá.